Salve, salve galera, chegamos ao item 3. Ao descrever os olhos de Maria Santa, o narrador estabelece correlações que remetem à questão maravilhosa do Enem 2022. Ao descrever, se descreveu, construiu uma imagem. Os olhos é parte do todo que é a dona dos olhos, né? Os olhos parte do todo que é a dona dos olhos. O narrador estabelece correlações. Eu quero saber o que elas refletem, o que elas evidenciam, o que essas correlações evidenciam. Ora, se o narrador ele usou os olhos de uma personagem para descrevê-la, eu vou focar nesta descrição, eu vou tentar entender. Eu vou para o texto sabendo que o texto ele é voltado para a descrição dos olhos de Maria Santa. Eu vou para aí. E aí depois eu vou observar como esta descrição se processou, como ela foi feita. Ela foi feita de forma prática, ela foi feita de uma forma poética. E qual era o propósito, qual era a intenção? Ponto, acabou-se. C. Pena, pós-moderno ou contemporâneo. Fronteira é o título da obra. Mas seu olhar verde, inconfundível, impressionante, verde, inconfundível, impressionante, nós temos 1, 2, 3 adjetivos. Os adjetivos são recorrentes na tipologia textual descrição. Iluminava com a sua luz misteriosa as sombras arcadas superciliares que pareciam queimadas por ela. Dizia logo a sua origem cruzada. Peraí, rapaz. Então, o seu olhar dizia logo sua origem cruzada. O olhar, ele é físico. Bem, o que revela o olhar não é físico, é metafísico. Como assim, professor? Os olhos são apenas os olhos. O que eles revelam, isso é o que eu posso inferir, ou seja, deduzir com base neles. O narrador está dizendo que os seus olhos já diziam logo a origem cruzada. Os olhos de Maria Santa já diziam logo a sua origem cruzada e decantada através das misérias e dos orgulhos de homens de aventura, contadores de histórias fantásticas e de mulheres caladas e sofredoras. Então, a origem de Maria Santa, revelada por seu olhar, ela é cruzada e decantada. Ou seja, ela é misturada e solidificada através de dois anseios, o dos homens miseráveis, que correm em busca de fortunas, e dessas mulheres caladas e sofredoras que acompanhavam os maridos e amantes através das matas intermináveis expostas às febres, às feras, às cobras do sertão indecifrável, ameaçador e sem fim, que elas percorriam com a ambição única do pouso onde pudesse viver por alguns dias a vida ilusória da família sem lá e de lá, sempre no encalço dos homens enfebrados pela procura do ouro e do diamante. Neste texto, o narrador em terceira pessoa é um narrador onisciente. Este narrador em terceira pessoa, porque ele está falando da Maria Santa, é dela. Ele é onisciente porque ele conhece ela profundamente. Tão profundamente que ele mergulhou nela através de um recurso chamado análise psicológica ou introspecção. E acabou revelando o interior da personagem. Como é que ele revelou? Ele revelou o interior da personagem através de um bombardeio de pensamentos que ela teve. A personagem, ela foi tomada por ideias, imagens que estavam armazenadas em seu subconsciente, as mais diversas. Seu pai, sua mãe, seu pai
que representa vários bandeirantes, exploradores que corriam em busca de ouro. Sua mãe, que representa várias mulheres sofridas que viviam atrás desses homens. Então, a origem dela é uma origem cruzada, porque é uma origem correlacionada a dois grupos: homens que vivem em busca de riquezas e mulheres que vivem em busca dos homens que buscam riquezas. O seu olhar, portanto, revela homens pobres que querem ficar ricos, mulheres submissas que vivem atrás desses homens. Então nós temos uma criatura que teve a sua personalidade formada através dessa combinação, dessa mistura entre o desejo dos homens, o desejo das mulheres, o desejo do seu pai, o desejo de sua mãe. Nós tomamos contato com o interior da personagem, porque o narrador processou, através da análise psicológica, ele processou um fluxo de consciência. Ele revelou essas ideias todas que estavam na cabeça da personagem, o seu subconsciente, estão relacionadas à sua origem. O fluxo de consciência ocorre quando você tem em fluxo várias ideias que estão emergindo do subconsciente. Esse tipo de construção literária é conhecida como intimista, e ela foi inaugurada na literatura brasileira pela Clarice Lispector. É cada vez mais comum na contemporaneidade. Então, há uma correlação, não é? Entre os homens e as mulheres. E esta correlação acaba refletindo o quê? A origem de Maria Santo, uma origem sofrida, marcada por anseios, por buscas, por lutas, não é? Então, refletem a caracterização da personagem como mestiça. Esta alternativa está errada. É um distrator fortíssimo para quem não entendeu o texto, porque quando ele fala origem cruzada, a pessoa entende de forma geral como uma origem mestiça. Está errado. Nós não sabemos a cor da pele de Maria Santa. Não sabemos a cor da pele de seus pais, seus progenitores. Então, isso não tem nada a ver com etnia. Origem cruzada é porque você tem seres que pertencem a grupos diferentes, homens e mulheres, se cruzando para gerar essa criatura. Construção do enredo de conquistas da família. Conquistas? Loucura. Aqui só tem anseios. Em nenhum momento se falou sobre conquista. Relação conflituosa das mulheres e seus maridos. Não tem conflito entre as mulheres e os maridos. Porque os maridos querem riquezas e as mulheres querem os maridos. Então elas acompanham eles. Elas são sofridas? São sofridas. Mas sofrimento não advém de uma discordância com seus maridos. Não. Eles têm desejos, cada um tem o seu. Os maridos têm desejo de riqueza, as mulheres têm desejo dos maridos. Não existe um conflito entre eles. Nostalgia do desejo, nostalgia é saudade de viver como os antepassados, não tem nenhuma. Marca de antigos sofrimentos no fluxo da consciência, antigos sofrimentos vivenciados por seus progenitores, pai e mãe. Isso através de um fluxo de consciência revelado através da análise psicológica que apresenta o que estava no interior da personagem. Eu gosto de exemplos práticos. Por exemplo, se eu pego este copinho, pego uma garrafa com café, eu abro a tampa da garrafa e despejo. Eu tenho aqui um fluxo de café. Se eu estou em qualquer momento da minha vida e de repente eu sou tomado por várias ideias juntas na minha cabeça, eu fui tomado por um fluxo, não de café, mas de ideias. E essas ideias são armazenadas no subconsciente, portanto, fluxo de consciência. Como é que eu faço com a garrafa? Eu tampo para fechar o fluxo. Como é que eu faço com a mente humana? Complicado. É muito difícil você interromper um fluxo. Você precisa de um domínio muito grande, né? Por isso que às vezes, por exemplo, você está num ambiente público, como uma sala de aula,
E você é tomado por várias ideias que estão no seu subconsciente, ideias que não têm ligação, conexão com a própria aula, por exemplo. Aí você sorri, fecha a cara, aí quem está do seu lado percebe assim, ei, o que foi que aconteceu? Está sorrindo por quê? Não, nada não. Porque ali você conseguiu fechar o fluxo de consciência. Você tinha sido tomado por várias ideias que vinham à sua cabeça imediatamente, que não tinham conexão com aquilo que estava acontecendo. Então, esse exemplo prático é para você entender que nas narrativas intimistas, que foram desenvolvidas inicialmente pela Clarice Lispector e hoje por vários autores, um dos recursos para a revelação do interior do personagem é o fluxo de consciência, que só se processará se o narrador ele for onisciente, se ele conhecer o personagem em profundidade para apresentar para o leitor. A resposta, portanto, letra E, valeu galera!